Dando continuidade à nossa aula, nessa etapa da aula, a gente vai falar mais um pouco sobre o método da superposição. Tá? Vamos a um exemplo de um caso um pouco mais complicado, tá? Para ver o quanto que essa metodologia nos ajuda. E depois a gente vai ver como que essa metodologia pode ser aplicada à viga estaticamente indeterminada. Bom, vamos calcular agora a deflexão e o ângulo de deformação para essa viga aqui. Tá? Essa viga aqui, no caso, ela é uma viga que tem um carregamento distribuído apenas em metade do seu vão total. Tá bom? Bom, então como é que isso vai funcionar? Vamos pegar aqui primeira coisa. Essa viga, ela não pode começar só com o carregamento daqui para frente, porque como nós vimos lá na nossa nas tabelas, não tem uma estrutura em que ela tem carregamento numa parte e na outra não. Então, ele já está começando a sair das situações em que não estão facilmente tabeladas. Tá? Então, para proceder a análise dessa estrutura aí, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeira coisa, vamos analisar como que vai ser a sua deformação. Então, a sua deformação ela é curvilínea, sendo que eu tenho que as maiores deflexões vão estar na extremidade, juntamente com seus maiores ângulos de deformação. Bom, essa viga aí ela pode ser constituída de que forma? Como se ela fosse um carregamento distribuído ao longo de toda a sua extremidade, tá? Que eu vou ter essa característica aqui, esse tipo de deformação, e também se eu diminuir com com essa situação, em que eu tenho carregamento parcial, só que ela começa do início, não do meio vão da viga. Tá? E qual vai ser a deformação dessa estrutura? Nesse caso, como ele está aplicando de baixo para cima, que a intenção é que eu anule as cargas nesse trecho, de 0 até L sobre 2, eu vou ter então essa deflexão aqui, tá bom? Só que voltada para cima. Bom, de maneira geral, o YB aqui e o θB aqui são as deformações totais. Deflexão total e ângulo de deformação total. Quando eu tenho essa situação aqui, o W ele é distribuído ao longo de toda a sua estrutura, eu vou ter o quê? O primeiro caso de análise, que vai ser a deformação aplicada na estrutura pelo carregamento W e o ângulo de deformação. E aqui nessa segunda situação, ele vai ter um outro caso de deformação, que eu chamo de YB2, e o ângulo de deformação θB2, tá? Deflexão e ângulo de deformação para essa situação. Bom, então, vamos analisar o carregamento distribuído 1. No caso do carregamento distribuído 1, que se configura por essa forma aqui de aplicação de cargas, nós temos que a sua deformação vai ser nesse tipo, tá? Então, indo na minha tabela, eu posso ir lá e pegar as minhas equações. O meu caso é o caso número 2, tá? Então, eu tenho aqui a deflexão máxima, dado por essa equação, e eu tenho o ângulo de deformação máxima, dado por essa equação. Bom, então eu tenho que o meu θ W1 vai ser menos WL ao cubo sobre 6EI, e a deflexão máxima vai ser menos WL à quarta sobre 8EI. Bom, então vamos analisar aí agora o carregamento distribuído número 2, que se configura por essa situação de carregamento, que ela é distribuída de 0 até L sobre 2. Tá? Bom, o ângulo de deformação da viga, tá? A deflexão dela, a deformação vai ter um ângulo de deflexão que é o YB2 e o ângulo de deformação θB2. Bom, de certa forma, tá? Se eu for analisar minha viga, o único caso ao qual ela se encaixa seria essa. Tá? Então,
Se eu fosse usar as equações, a deflexão máxima seria essa e o ângulo de deformação máximo seria esse. Então, eu posso usar essa equação, botar ali e fazer o cálculo? Não posso. Essas duas equações não são aplicáveis de maneira pura em cima da nossa estrutura. Então, qual é a equação que a gente vai usar para caracterizar o ângulo de deformação e a deflexão nessa situação? Bom, para isso, tá? Vamos analisar melhor a deflexão da nossa estrutura. A deflexão da nossa estrutura, como ela tem um carregamento até a metade dela, ela é curvilínea até esse ponto. Como do ponto C até o ponto B eu não tenho nenhuma carga aplicada nesse carregamento distribuído 2, então ela vai permanecer retilínea. Por quê? Porque eu não tenho nenhum carregamento que está sendo aplicado. Tá bom? Então, nessa situação aqui que ela é reta, para calcular esse ângulo aqui de deformação e a deflexão, ela pode ser obtida por um triângulo. Ela tem esse formato triangular. Tá? Bom, então, no trecho CB, o meu carregamento é igual a 0 e o meu θ de C até B é constante. Então, se eu calcular o ângulo de deformação para qualquer um desses pontos aqui, ele vai corresponder a esse θ B2. Tá bom? Bom, então eu tenho aí que o θ de C é igual ao θ de B. Tá? Bom, nesse caso, para a gente calcular o θC, como que a gente vai obter ele? Nesse caso aqui, como a equação dizia que era ômega L ao cubo sobre 6EI, mas o carregamento só vai até a metade dele, então não tem um L aqui, eu tenho um L sobre 2. Então, disso daí, fazendo os cálculos, o meu θC vai ser igual a ômega L ao cubo sobre 48EI. Bom, então, o meu θB, como ele é igual nesses dois pontos, o meu θB final vai ser ômega L ao cubo 48EI também. Lembrando que esse sinal agora não é negativo. Por que não é negativo? Porque a deflexão é voltada para o lado de cima, não com a cabeça voltada para baixo, a estrutura voltada para baixo. Bom, vendo aí o carregamento distribuído 2, em termos da sua deflexão máxima, tá? A configuração é essa daqui, sendo que a nossa configuração de deformação é dado por essa região de A até C, que nós temos uma variação, né, uma curvatura provocada pelo carregamento distribuído, e do ponto C ao ponto B, ele se transforma linear. Por quê? Porque não tem nenhum carregamento. Então, essa região aí, como nós vimos, ela tem um formato de um triângulo retângulo. Tá? Então, de certa forma, a deflexão total, que é o YB, que começa do ponto de engastamento até o ponto máximo da viga, tá? O YB, ele vai ser o quê? O YC. O que é o YC? É essa deflexão provocada pelo carregamento distribuído, mais um ΔY. O que é o ΔY? É a continuidade da nossa viga, só que agora tem um ângulo de deformação. Então, ela provoca uma variação ΔY, mesmo ela sendo retilínea. Tá? Não sofre esse trecho não sofre nenhum ângulo de deformação, mas tem um ângulo de deformação provocado pelo carregamento distribuído inicialmente. Bom, de certa maneira, nós vamos calcular essa deflexão total com as equações tabeladas para o carregamento distribuído, mais uma variação ΔY, que ele vai estar relacionado com uma função trigonométrica, uma função θC, que a gente pode colocar. Tá? Então, são funções trigonométricas que a gente vai trabalhar para obter isso. Bom, de certa maneira, para a gente calcular a deflexão do ponto de A até C, tá? Nós vimos lá anteriormente, que ele é dado por ômega L a quarta sobre 8EI. Só que como eu estou trabalhando apenas com metade da estrutura, então vai ser L sobre 2 elevado à quarta. Então isso resulta a dizer que a minha deflexão nesse primeiro trecho é dado por essa equação aqui. Tá? Então agora eu não vou usar a viga inteira, vou usar só metade dela. Fica ômega L a quarta sobre 128EI. No caso do ΔY,
o que o ΔY é? Ele é esse ângulo aqui, que a gente chama de cateto oposto. Cateto oposto ao quê? Ao ângulo de deformação. O ângulo de deformação a gente já calculou no slide anterior, tá? E o que eu tenho aqui? Eu tenho hipotenusa. Então, eu tenho cateto oposto, eu tenho hipotenusa e quero obter o cateto oposto, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o ângulo de deformação. Eu tenho θ. Então, eu estou trabalhando com qual relação trigonométrica? Eu estou trabalhando com um seno. Tá? Então, a função senoidal que a gente tem aqui. Bom, como a gente calculou lá anteriormente qual que é o ângulo de deformação, que é ω² sobre 48i, vezes a nossa hipotenusa é o quê? É o L sobre 2 da viga. Então, coloco aqui, vezes L sobre 2. Então, o meu ΔY, que é esse cateto oposto aqui, ele é dado pela relação de ω² sobre 96i. Então, somando esses dois fatores, a deflexão total vai ser o quê? A deflexão provocada por YC mais a deflexão provocada do ponto C até B pela própria curvatura provocada no meio vão da nossa estrutura. Tá? Então, essa daí é a equação que resume a minha deflexão total da estrutura. Tá? Total não. Do carregamento distribuído 2. Tá? Ainda não é a total. Simplificando isso daí, tá? A gente vai obter que a relação final vai ser 7ωL² sobre 384i. Bom, agora calculando a deflexão máxima, tá? No caso, por o ângulo de deformação, o θ total vai ser o θ do carregamento 1 mais o θ do carregamento 2. Então, o θ total vai ser menos ωL³ sobre 6i, que a gente obteve inicialmente, mais ωL² sobre 48i. Então, nós temos aí que a nossa, ωL³ sobre 48i. Então, nós temos aí que o θ total vai ser 7ωL³ sobre 48i. Negativo, ou seja, o carregamento distribuído se prevalece naquela metade superior. É o que é esperado, porque se a gente olhar naturalmente a estrutura, o carregamento metade que é colocado lá na figura problema, ela já está voltando para baixo, então o θ tem que ser negativo. A mesma coisa que vale para a deflexão máxima da estrutura, em que eu tenho menos ωL² sobre 8i, no carregamento 1, mais 7ωL² sobre 384i. Simplificando aí, nós temos que a deflexão total da minha estrutura é de menos 41ωL² sobre 384i. Tá? Então, vocês viram que mesmo sendo um caso mais complexo, quando a gente quebra essa análise, fica mais simples da gente poder obter as equações de deslocamento. Bom, então agora, para a gente poder fazer isso aí, como é que a gente vai trabalhar para vigas estaticamente indeterminadas? Tá? Vamos pegar agora o caso que a gente trabalhou lá na 2, 3 aulas atrás, tá? Na nossa aula teórica de metodologia de integração. Eu acho que foi nessa aula que a gente trabalhou. Mas já trabalhou esse caso aqui, tá? Então, nós temos uma viga de carregamento da ômega, com uma força, com um carregamento, com um apoio móvel em B, e um carregamento, e um engastamento fixo na outra extremidade, tá? Nesse caso, a gente fazendo a deflexão da estrutura, ela vai ter esse comportamento aqui, tá? Em que eu posso separar minha estrutura em uma equação distribuída de carregamento W, mais uma força aplicada no ponto B para cima. Então, juntando esses dois casos separados, ele vai ter a mesma configuração que essa. Por isso que a gente chama as forças de reação extra de forças redundantes. Quando a gente vai trabalhar com viga estaticamente determinada, uma das forças a gente trabalha como uma força redundante,
que a própria equação de deslocamento já vai obter o seu módulo, e depois que a gente obter esse módulo, a gente consegue colocar nas equações de equilíbrio de deslocamento, equilíbrio de forças, e consegue calcular as outras três resultantes. Então, por isso que a gente chama isso aqui de reações ou forças redundantes. Tá? Bom, nesse caso aí, o método da superposição aplicado à viga estaticamente determinada, a reação de apoio deve ser sempre tratada como uma força redundante de valor desconhecido. Você vai colocar ela lá apenas como uma incógnita. E uma outra característica é que o sentido das forças ilustradas na tabela devem ser respeitados. É o que eu falei para vocês, né? Quando vocês têm uma força que no sentido aqui da figura ela está para baixo, e ele tem um sinalzinho negativo, mas a hora que você vê ela está no sentido contrário, aí você tem que trocar o seu sentido também. Então, o que mostra na tabela são sempre deflexões para baixo. Então, por isso que seus valores sempre são negativos. Mas quando a deflexão é para cima, esses valores se tornam positivos. Bom, só para a gente poder exemplificar aquilo que eu estou falando, vamos pegar um caso de uma viga estaticamente indeterminada nessa situação, em que ela tem um carregamento distribuído e um carregamento pontual. Ela é engastada em um lado e apoiada de maneira simples na outra, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós vamos separar a viga, ela vai ter um carregamento distribuído, é o primeiro caso. Nós temos que depois ela vai ser representada por um carregamento pontual e a força que nós temos aqui, que é a reação de apoio, ela vai ser dada por um terceiro caso de estudo. Tá? Então, nesse caso, quando a gente vai trabalhar com viga estaticamente indeterminada, é você ir quebrando elas. Tá? Nesse caso aqui eu tenho dois tipos de carregamento, eu vou ter duas situações de caso que já estão tabelados, e aqui eu tenho mais um caso que é a força redundante, que ela vai ser tratada como se fosse uma viga que tivesse um carregamento na sua extremidade. Todas as outras ela vai ser sempre tratado como uma viga engastada, e não uma viga que tenha um apoio móvel na outra extremidade. Tá bom? Então é assim que o método da superposição funciona. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar, fazer alguns estudos de caso. Coloquei 3 exemplos para a gente poder trabalhar e entender como é que essa metodologia funciona. Tá bom? Então não vou prolongar esse caso aí, tá? Mas no próximo a gente vai entender como que se usa dessas tabelas para obter a resolução de vigas estaticamente indeterminadas. Bom, pessoal, então, termino aí a segunda etapa da nossa aula, tá bom? Finalizando a parte teórica. Vai lá, toma água, esfria um pouco a cabeça e depois a gente volta com os estudos de caso. Um abraço e até lá.